Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre um desafio que eu enfrentei e estou enfrentando. Sim, eu sou tímida. Por eu estar gravando vídeo há muito tempo, talvez eu não passe isso pra vocês e talvez você venha dizer: olha pra você ver, tá parecendo um sapato meu aqui. Talvez você venha pensar que eu não sou tímida por esse motivo, de eu estar aqui várias décadas, só que não. Talvez você seja tímido e precise desse vídeo. Antes de você assistir esse vídeo, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então, vamos lá? O que fazer quando se é tímido? Gente, eu vou confessar aqui pra vocês que a minha ausência aqui do YouTube foi um pouco porque eu estava passando um processo sobre a minha timidez. Então isso estava um pouco relacionado. Um pouco eu me deixei levar pela voz do inimigo e também um pouco é porque muitas vezes a gente prega e a gente vive o que prega. Para quem prega, para quem ministra, para quem grava vídeo falando sobre a palavra de Deus, as coisas de Deus, sabe muito bem disso, que Deus prova no que você fala, no que você prega, no que você ministra e até mesmo no louvor. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece disso, mas a gente acaba lembrando, porque acontece, né? Então, assim, eu comecei a me desenvolver, tá? Não vou me dizer que eu sou tímida como eu era antes, porque eu já fui pior. Hoje eu melhorei bastante, mas ainda precisa muita coisa ser melhorado dentro de mim, porque ainda tenho insegurança, eu ainda tenho medo e eu ainda sou tímida. Não como antes, mas ainda sou. Pra vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, que eu era pior, nos vídeos meus do começo daqui do canal, eu falava com a minha voz muito baixinha, tinha um pouco de insegurança sobre falar alto. Meus vídeos não eram tão bons, então se você ainda acha que eu não sou tímida, vai lá pra você assistir como era antes. E também, até mesmo pra mim evangelizar, levar a palavra do Senhor Jesus às pessoas, eu tinha um pouco de medo, um pouco de insegurança e aquela timidez me prendia. Eu não falava tudo o que eu queria, era um medo danado pra mim chegar em pessoas pra falar do amor de Deus. Isso era quando eu ainda não era desenvolvida, eu era bem pior, pra você ter noção. Só que há 3 meses atrás, comecei a passar um processo dentro de mim. Eu parei de olhar com os olhos da fé e comecei a olhar as circunstâncias, as minhas dificuldades, as pessoas à minha volta. A minha volta, o inimigo começou a trabalhar naquele ponto fraco meu. E começou a falar na minha mente coisas que me deixava para baixo. E ao invés de eu dar ouvido ao Senhor, eu dava ouvidos ao inimigo. Depois daquele vídeo que eu fiz sobre a depressão, se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima ou aqui do lado, eu não sei qual dos dois lados. Mas depois daquele vídeo, eu comecei a passar pela prova. Como eu já disse, muitas vezes a gente ministra e fala e Deus prova a gente naquilo. E depois daquele vídeo, eu comecei a parar de louvar. Eu parei de pregar, ministrar na igreja. Eu parei de fazer tudo. Comecei a dar ouvidos à voz do inimigo. Pensamentos vinham na minha cabeça e começava a falar: você não é ninguém, você não pode, você não consegue. Deus não precisa de você. Existem outras tantas pessoas que podem fazer isso melhor do que você no seu lugar. Você não faz diferença nenhuma estar vivo, estar aqui. Você é um nada, você não é ninguém. E essas palavras vinham na minha mente e ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, porque o Senhor falava comigo nas pregações, Deus usava palavras para falar comigo: olha, eu tô com você, olha, eu sou contigo. Só que ao invés de eu dar ouvidos às palavras que vinham do Senhor, eu dava ouvido aos pensamentos errados do inimigo. Por quê? Porque eu comecei a orar diferente. Comecei a orar de uma maneira que eu queria, porque eu queria parar de ser tímida. Por quê? Às vezes eu louvava com letras no papel, não conseguia olhar para o público. Quando eu ia ministrar a palavra, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas e ministrar, a dominar em público. Fechava os olhos e chorava. A forma que o Espírito Santo me usava. Só que eu comecei a olhar dessa forma e eu falava com Deus: não, eu quero porque eu quero abrir os olhos, ministrar com os olhos abertos, dominando aquela arte de falar em público. Eu quero ministrar no louvor, eu quero louvar sem cópia, ministrando, né, dentro do louvor e tudo mais. E a minha oração passou a ser essa.
nessa todos os dias. Quanto mais passava os dias, mais eu piorava, porque eu via que eu não tinha experiência com Deus. Deus não me dava uma experiência. Eu via vídeos no YouTube, vídeos de pessoas que falavam, olha, Deus me deu uma experiência e aí eu perdi a timidez através dessa experiência. Foi uma experiência rápida e tudo mais. E eu ficava orando e falava, Senhor, eu também quero uma experiência rápida, Senhor, eu quero agora, é dessa forma. E quanto mais Deus falava comigo através das palavras, eu sou com você, eu sou contigo, é isso e aquilo, eu não dava ouvido porque eu queria ouvir aquilo que eu queria. Eu não queria ouvir que ele estava comigo, eu não queria ouvir que ele era Deus, que ele estava comigo em todo o tempo. Eu queria ouvir que eu ia ganhar uma experiência de acabar com a minha timidez de vez, a hora ali. Então eu passei a dar ouvidos aos pensamentos errados, deixei a voz de Deus de lado porque eu queria ouvir aquilo que eu queria. Então foi um processo muito difícil para mim. Além de eu passar isso, eu estava passando outras coisas também. Eu comecei a rejeitar as oportunidades. Pessoas davam oportunidades para cantar um hino da harpa, eu não. Dava oportunidade para louvar, eu fugia. Eu estava num nível bem avançado porque eu não queria louvar, eu não queria pregar, eu não queria fazer mais nada. Tão ruim porque isso vai te dando um desespero horrível em você. Quando alguém fala o seu nome para você fazer algo, você já entra em desespero. Então é uma coisa muito ruim. Eu ia na igreja e já não sentia mais nada. Eu chorava por dentro de mim, até dar um puxão de orelha nas pessoas hoje em dia, porque eu tava indo pra igreja com meu coração muito triste, no meio do culto eu chorava por dentro e falava com Deus, eu falava, Deus, prepara alguém pra vir me abraçar, eu preciso de um abraço, Deus. E ninguém se importava, ninguém, era como se olhasse e tudo estivesse bem. Assim, o meu exterior, nossa, maravilha, mas por dentro tava um caco danado, ninguém vinha me dar um abraço, ninguém me deu um abraço e eu precisava disso. Hoje em dia, eu quero dizer também, já que eu estou aqui dando a oportunidade, né? Gente, vamos abraçar mais. Às vezes tem pessoas que precisam de abraço, pessoas que estão tristes, magoadas por dentro e por mais que elas não falem, por mais que o exterior parecendo que tá tudo bem, elas precisam de um abraço, então abrace mais. Abrace uma pessoa do nada e pode fazer um efeito muito grande na vida dela. Depois de tudo isso, eu só lembro que do nada eu resolvi desabafar. Resolvi soltar tudo aquilo que estava dentro do meu coração. Resolvi desabafar com Deus, falar tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo naquele processo. Não somente com ele, como eu também fui procurar pessoas. Eu fui procurar ajuda em pessoas. Já que eu não conseguia alguém para vir me dar um abraço, para me ajudar, me aconselhar, eu fui atrás. Eu procurei ajuda. Conversei com pessoas de confiança, pessoas que servem a Deus, que têm conselhos que vêm do Senhor, pessoas de sabedoria. E essas pessoas começaram a me aconselhar, me falar coisas para mim colocar em prática, que ia me ajudar muito. Foi aonde eu comecei a orar mais, a buscar mais e colocar mais em prática todas essas coisas que eles me aconselhavam. E me ajudou muito, me ajudou bastante os conselhos. Foi tão bom, não somente os conselhos, como também Deus, ele é tão maravilhoso. Ele é tão assim que, mesmo que a gente não enxerga que ele está ali, ele mostra que está ali. Ele usa pessoas. Deus usou até pessoas da minha família mesmo para falar comigo, me lembrar das promessas que ele tinha comigo, me lembrar daquilo que ele tinha prometido para mim há muitos anos, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, ele já tinha promessas para mim. As pessoas começaram a me lembrar das promessas, as pessoas começaram a lembrar do que Deus tem para mim, de como Deus é maravilhoso e o que ele fez na minha vida. Até então, eu passei a confiar mais, ter mais confiança no Senhor, porque no comecinho desse processo, as pessoas falavam pra mim, creia, confia. E às vezes até eu mesmo vinha no pensamento de falar pra mim mesmo, olha, Noemi, confia no Senhor, vai dar tudo certo. Só que eu estava num nível tão triste que eu pegava e falava pra mim palavras de derrota, palavras de... Não era pra me confiar mais, crer mais. Eu já não tinha aquela confiança em crer. Pra mim, quando falava isso, eu já não dava bola, eu já... sabe? Dessa forma. Eu agradeço até a Deus que Deus colocou pessoas no meu caminho, onde essas pessoas falavam pra mim, creia, confia no Senhor, e essas pessoas, sabe, puxavam uma luz de esperança no meu coração, de que tudo ia dar certo, de que ia passar, sabe, puxava uma luz, porque eu mesmo, sozinha, se eu estivesse sozinha no barco, eu acho que não ia acontecer nada dessa luz se acender e subir um pouquinho, sabe, de esperança. Mas Deus não, Ele não me deixou só e colocou pessoas pra me ajudar. Então, essas pessoas me puxavam um pouquinho pra cima, me ajudavam, né, nesse negócio de ter esperança, de acreditar. Então, entra esse processo de eu estar ausente aqui, porque eu pegava e falava pra mim mesmo, como pode eu dizer pra mim
por dentro que eu não consigo, que eu não posso, que não vai dar certo, e palavras de derrota vinham sobre mim. Como eu poder dizer isso pra mim, depois de estar gravando vídeos dizendo para as pessoas que elas vão conseguir, que elas podem? Como assim? Não tem como. Se eu não tô bem, como posso eu dizer palavras como se eu estivesse bem? Isso é hipocrisia. Então eu me ausentei por essa forma. Eu não queria dizer, vai tudo bem, vai dar certo, confie, sendo que eu mesmo não estava conseguindo crer, confiar e acreditar nessas palavras. Eu não tinha como eu fazer isso, por isso que eu me ausentei. Só que no decorrer dessa fase, o Senhor foi colocando pessoas aonde foi levantando, né? A minha esperança me ajudava, me empurrava. E foi onde eu comecei a crer mais, comecei a confiar mais. Foi onde que eu fui me levantando, através dos conselhos, através de eu mesma me permitir se levantar, me permitir ouvir os conselhos e colocar em prática. Porque muitas vezes a gente não se permite. E quando a gente não se permite, a gente só vai caindo, a gente só vai enfraquecendo, a gente só vai morrendo espiritualmente, morrendo por dentro. Porque a gente mesmo vai se deixando. A gente não pede socorro, a gente vai atrás de ajuda e muitas vezes pessoas não nos ajudam. Pessoas não vêm para nos ajudar, para nos abraçar, para nos consolar. Por essa forma de pessoas não virem até nós, ao invés de ir atrás pelo menos, tentar socorrer pelo menos, a gente vai se deixando levar e não nos permitir de que nós venhamos conseguir ajuda. Aonde que a gente vai morrendo? A gente vai morrendo, a gente vai ficando vazio, até que acontece muitas coisas na vida de pessoas de tirarem a vida. Então é por isso que a gente tem que se permitir ouvir os conselhos, permitir ouvir a voz de Deus, permitir se ajudar. Eu cheguei até um limite de desgostar de viver, desgostar dessa vida, desgostar de estar aqui viva. Eu cheguei a esse limite, eu cheguei a essa fase. Só que quando eu fui buscar ajuda, eu comecei a dar lugar e eu comecei a confiar mais. Eu comecei a me levantar aos poucos, de degrau em degrau, para a honra e a glória do Senhor, eu estou aqui. Deus tem me dado muita força, tem me dado muita graça. Por que eu coloquei isso nesse tema? Porque isso bate um pouco do que aconteceu comigo durante esses 3 meses. Sobre a timidez, Deus até falou fortemente ao meu coração na hora que eu fui pensar sobre esse vídeo. Deus me fez entender que há experiências para as pessoas de diferentes formas. Tem pessoas que têm experiência muito rápida e outras devagar. Você vai desenvolvendo aqui. Então a gente tem que respeitar isso, porque muitas vezes a gente vê que tem pessoas que acontecem muito rápido, conseguem muito rápido, que Deus permitiu. E aí a gente começa a orar, Deus, eu também quero isso, e nós não percebemos que é devagar que a gente se desenvolve, que acontece. O meu processo é desenvolver devagar, é ir devagarinho. E se Deus permitir que mais pra frente Ele venha me dar uma experiência bem rápida que eu consiga, Ele vai me dar e vai ser bênção, mas eu tenho que respeitar que a minha experiência no momento é devagar, é desenvolvendo aos poucos, é ganhando oportunidades. Então, se você está passando esse processo de timidez, respeite o seu momento, a sua hora, vai desenvolvendo aos poucos, vai aceitando as oportunidades, porque é assim que você se desenvolve. Se você estiver parado, você não vai desenvolver nada. Então aceite as oportunidades que te oferecerem, vai devagarinho que você vai conseguir dominar a arte em público. Tem coisas que você não desenvolve do dia pra noite, tem coisas que você precisa desenvolver de degrau em degrau, de oportunidades a oportunidades. Eu sou prova disso. Muitas coisas lá atrás, eu conquistei muitas coisas lá, eu consegui e eu subi de degrau em degrau e eu não enxerguei isso lá atrás. Ministrar a palavra de Deus, isso daí, são 18 anos que Deus fez a promessa que eu seria uma pregadora da palavra do Senhor. E são 18 anos que eu esperei. Foi com 18 anos que eu ministrei a palavra pela primeira vez. E isso é uma conquista pra mim, porque antes eu achava que eu não conseguia e eu consegui. Então esse é o segredo. Vai aceitando as oportunidades que derem pra você, que você vai desenvolver. Evangelismo chega na pessoa, fala aquilo que você consegue falar, vai dando um folhetim dizendo Jesus te ama. Vai devagarinho que você vai conseguindo aos poucos se soltando, não somente dentro da igreja, mas também em evangelismo, na rua, falando de Jesus para as pessoas. Uma dica bem importante: ore ao Senhor pedindo ajuda para que Ele venha te ajudar a administrar isso, tirando a sua timidez, o seu medo, a sua insegurança. E também uma dica bem importante é você ensaiar na sua casa. Ensaia bem ensaiadinho na sua casa, vai preparando, vai ensaiando, vai louvando muito, vai escutando muito o hino, vai lendo muita palavra, vai ensaiar de pregar no espelho e tudo mais, e faz dessa forma que você consegue, você pode. Se você quer ter uma experiência rápida, ore ao Senhor.
busque a Ele, pede pra Ele. Mas não fique focando nisso, não fica deixando de fazer a obra de Deus pra focar nisso, porque isso só vai te derrubando, só vai te ferindo por dentro, te fazendo ficar espiritualmente muito baixo, espiritualmente muito mal, muito triste, muito magoado. Então não foque, ore para que Deus venha te dar, mas se Deus não te der, confie, espere no Senhor e vai desenvolvendo, que Ele tem coisas e bênçãos pra sua vida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí se você gostou, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o nosso próximo vídeo.